Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula assíncrona de Geografia. Vamos lá? Dando sequência ao assunto que nós vimos na aula assíncrona da semana passada, na aula de hoje a gente vai trabalhar sobre os conflitos entre árabes, mais especificamente os palestinos, ok? Mas não apenas eles, e os israelenses. Então, na aula passada nós vimos a questão árabe-israelense, ou seja, todas as questões envolvendo os conflitos de interesses entre os palestinos e os israelenses e como esses conflitos surgiram, tá bem? Hoje a gente vai ver o desenrolar dessa questão, ou seja, os conflitos armados que aconteceram entre palestinos e israelenses por conta das questões que nós levantamos na aula assíncrona da semana passada. Vamos lá então? Bom, por conta da criação do Estado de Israel e do Estado palestino, no antigo protetorado britânico da Palestina no Oriente Médio, houve aquele conflito que nós trabalhamos semana passada, que é a guerra de independência que levou os israelenses a conquistarem os territórios que haviam sido demarcados aos palestinos. Tá certo? Esse conflito teve como consequências a criação da OLP, a Organização pela Libertação da Palestina, e a junção dos países árabes vizinhos, esses territórios, contra Israel. Dessas alianças aconteceu a chamada Guerra dos 6 Dias, tá bem? A Guerra dos 6 Dias ocorreu entre 5 e 11 de junho, tá bem? As Forças Armadas israelenses vão lançar uma ofensiva contra os países árabes aliados dos palestinos, principalmente o Egito, alegando que eles estavam se defendendo contra um possível ataque desses países a Israel, tá certo? No final deste conflito, ou seja, após o 6º dia, eles haviam anexado diversos territórios, conforme vocês podem ver neste mapa, que antes pertenciam ao Egito, ao Líbano, à Síria e à Jordânia. Ok? Então, Israel sai na frente contra a organização desses países árabes, tá bem? E em um ataque fulminante ele consegue conquistar territórios pertencentes a eles, alegando que estava se protegendo. Aqui a gente tem então novamente o mapa com os territórios que foram anexados e fotos tiradas neste contexto mostrando a movimentação de tropas israelenses, navios, movimentações por terras e aviões militares, tá bem? Bom, a Guerra dos 6 Dias ela vai levar a um outro conflito, tá? E essa é uma característica muito marcante de toda esta relação que a gente está trabalhando, tá? Todos esses conflitos que acontecem no Oriente Médio, conforme a gente estudou nas nossas aulas síncronas, eles levam a um outro. Então a Guerra dos 6 Dias vai levar à Guerra do Yom Kippur, ok? Aqui vale destacar o seguinte, Yom Kippur é o chamado Dia da Paz, é um feriado religioso para os judeus, ok? Este feriado eles guardam o dia em orações e em jejum e boa parte do efetivo militar israelense havia sido dispensado para poder celebrar o Yom Kippur. Afinal, os israelenses são em sua grande maioria judeus, tá bem? Então, como uma consequência da Guerra dos 6 Dias e da anexação de territórios por Israel, pertencentes ao Egito, Líbano, Síria e Jordânia, a OLP e os países árabes então se organizam e atacam Israel exatamente no dia desse feriado, no dia do Yom Kippur. Por isso chamamos este conflito de Guerra do Yom Kippur. Tá? Isso foi uma tentativa dessas nações de reaverem esses territórios que haviam sido conquistados por Israel antes. Essa ofensiva ela começa com um ataque aéreo maciço dessas nações contra a força aérea israelense ainda em terra. Muitos aviões israelenses acabam sendo destruídos, porém Israel acaba prevalecendo, ele acaba vencendo este conflito porque ele conta com uma ajuda muito grande dos Estados Unidos. Ok? Bom, toda essa instabilidade no Oriente Médio, nós já comentamos, então esse slide é apenas para a gente reforçar, ela vai gerar o choque do petróleo, tá certo? Na verdade, ela vai contribuir para que o choque do petróleo ele se intensifique. Por quê? Esses países árabes inimigos de Israel, e muitos deles agora também dos Estados Unidos, por conta da ajuda norte-americana aos israelenses, eles vão usar o petróleo como arma de guerra.
eles vão propositalmente elevar o preço do barril do petróleo para prejudicar os países ocidentais, como os Estados Unidos, que consumiam grandes quantidades de petróleo vindo dessa região. Então, a gente pode relacionar também os conflitos envolvendo Israel e Palestina com os choques do petróleo que nós já estudamos, ok? Bom, esses choques do petróleo, conforme nós também já comentamos, e isso aqui é apenas para nós retomarmos, eles incentivaram o nosso país a desenvolver o Proálcool. O Proálcool é o programa que visava ampliar e incentivar a produção do etanol, ou seja, do álcool combustível, como uma medida de reduzir a dependência que o Brasil tinha em relação ao petróleo e principalmente, né, a essa cotação internacional e a influência desses países árabes. Então, a gente destaca que no âmbito interno, ou seja, no nosso país, toda essa instabilidade que estava acontecendo entre israelenses e palestinos, os choques do petróleo, eles tiveram como efeito a criação deste programa do Proálcool como medida para reduzir a dependência da nossa economia, do nosso país, em relação ao petróleo. Tá bem? Vamos seguindo então. Bom, essa instabilidade que levou aos choques do petróleo, ela não era interessante para os Estados Unidos e para a economia mundial de uma maneira geral. Então, a partir destes conflitos que nós acabamos de conversar, os Estados Unidos principalmente, mas outras nações, vão tentar mediar acordos de paz entre israelenses e palestinos. Ou seja, para que essa instabilidade no Oriente Médio não mais prejudicasse a economia como já havia prejudicado, diversas nações então começam a tentar resolver essa questão. A primeira tentativa de resolução foi o Acordo de Camp David, tá certo? Israel firma um acordo com o Egito, que era aí um dos seus principais inimigos, okay? Aquele que mais apoiou Israel, que mais apoiou os palestinos. Qual foi o acordo? Israel devolveria ao Egito a península do Sinai, que eles haviam conquistado lá na Guerra dos 6 Dias, e em troca o Egito reconheceria a soberania de Israel. Como assim? Reconheceria Israel como um país, coisa que nenhum dos países árabes em volta havia feito. Ok? Esse acordo do presidente egípcio Sadat com os israelenses foi contra os interesses desses países árabes, dos outros países árabes e dos outros membros da OLP. Por conta disso, Sadat acabou sendo assassinado por um extremista egípcio que foi contrário à sua decisão, ao seu acordo com Israel. Por quê? Porque eles viam Israel como uma ameaça, como alguém que deveria ser destruído. Nenhum acordo, então, para essas pessoas seria possível. Sadat, na tentativa de amenizar toda essa tensão no Oriente Médio, firma esse acordo com Israel, retoma o controle sobre os territórios conquistados por Israel na Guerra dos 6 Dias, porém é assassinado por conta da oposição que essas medidas geraram dentro do mundo árabe. Ok? Bom, vamos lá então. Vocês têm aqui, né, nesse slide, só para a gente mostrar, a foto do Sadat junto ao Jimmy Carter, né, presidente dos Estados Unidos, e o assassinato dele ali na parte de baixo. Ok? Bom, daí para frente, a Palestina, os palestinos, no caso, eles vão mudar a sua estratégia de combate aos israelenses. Eles já haviam percebido que eles não tinham força militar nem financeira para travar uma guerra contra Israel. Já perceberam também que os seus aliados não estavam tão dispostos assim a irem até as últimas consequências contra Israel. Egito era uma prova. Eles haviam feito um acordo com os israelenses, né, em troca da devolução de alguns territórios. Então eles perceberam que eles precisariam mudar a sua estratégia de luta e é aí então que começam as intifadas, tá certo? As intifadas, ou a guerra com as pedras, ela foi mais uma jogada de marketing dos palestinos contra os israelenses. Que jogada foi essa? Eles fizeram questão de que o mundo visse o que estava acontecendo ali. Como? Quando os israelenses colocavam os seus tanques para poder dispersar a população, colocavam o exército para poder dispersar os manifestantes e os protestos palestinos, eles revidavam com pedras. Tá bem? Então, de um lado você tinha ali blindados e armas de fogo, do outro lado você tinha pedras e a repressão israelense. O mundo todo vai olhar aquilo lá e vai tomar as dores dos palestinos, vai entender que o que estava acontecendo com os palestinos era errado, ok?
E aí o líder palestino, Yasser Arafat, consegue uma arma importante, né, nessa luta contra os israelenses, que era a opinião pública internacional ao seu lado. A partir desta primeira intifada, que acontece em 1987, ele consegue trazer a atenção do mundo para o que estava acontecendo ali entre palestinos e israelenses, e o mundo acaba apoiando os palestinos porque viram a truculência e a violência com a qual os israelenses tratavam essa questão, colocando tanques e soldados armados para dispersarem civis desarmados, que não tinham nada mais do que uma pedra para poderem lutar. Então entendam que isso, além, né, de representar a continuidade da luta dos palestinos contra os israelenses, foi também uma jogada de marketing que atraiu a atenção da opinião pública internacional a favor dos palestinos. Aí vocês têm algumas das fotos dessa intifada, ok? Bom, de todos esses protestos que caracterizaram as intifadas, o apoio da opinião pública internacional repercutiu positivamente para os palestinos e levou ao Acordo de Oslo, que foi assinado em 1993 com a mediação do então presidente norte-americano Bill Clinton, tá certo? O primeiro-ministro de Israel, ele vai se encontrar então com o Yasser Arafat, que era o líder palestino, lá nos com a mediação dos Estados Unidos, e neste encontro eles vão tentar selar um acordo para que essa questão, essa disputa toda envolvendo israelenses e palestinos seja resolvida. Tá bem? Quais foram os termos que eles acordaram neste dia? Israel iria se comprometer a desocupar a faixa de Gaza e a cidade de Jericó, na Cisjordânia. Em troca, os palestinos parariam com esses protestos e manifestações que configuraram as intifadas. Então, seria, né, um toma lá da cá, uma mão lava a outra. Ó, eu, Israel, desocupo os territórios palestinos que eu ocupei, e vocês, palestinos, param com as greves, param com as manifestações, com a intifada. Ok? Bom, vamos seguir então para a gente ver o fim disso. Não o fim, mas pelo menos dessa matéria, porque essa questão continua ainda. Bom, o que aconteceu é, esse acordo de Oslo não surtiu grandes efeitos, tá bem? O que nós tivemos foi apenas uma demarcação de territórios palestinos, mas mesmo assim os israelenses continuam a construir assentamentos, seriam mais condomínios fechados, bairros fortificados dentro desses territórios palestinos, ok? E aí a gente chega na questão que envolve entre o extremismo judeu, o extremismo israelense e o extremismo palestino. Esse é o maior entrave para que esses países cheguem a um acordo, né, cheguem a um finalmente, né, a um cessar-fogo. Okay? Ambos os lados não estão dispostos a fazerem cessões, ou seja, a cederem para que uma paz possa ser alcançada entre ambos os lados. Okay? Então, devido a essa dificuldade de se chegar a um acordo, essa questão vai se tornando cada vez mais complicada, os pontos de retorno vão ficando cada vez mais difíceis e toda a questão vai se tornando cada vez mais violenta. Tá certo? Aí na imagem que vocês estão vendo, são muros erguidos por Israel para separar os territórios palestinos dos territórios judeus. Basicamente, então, eles querem isolar os palestinos em alguns territórios, como a Cisjordânia e a faixa de Gaza, territórios esses que também contam com assentamentos judeus. Isso vai tornar cada vez mais difícil a chegada a um acordo. E, dentro desse acordo, os palestinos querem a criação do seu Estado, do seu país, assim como existe a criação do Estado judeu, ou seja, de Israel. Ok? Conforme eu disse no slide anterior, essa é uma questão ainda sem perspectivas de solução. Essa questão é marcada por altos e baixos, ou seja, períodos de extrema violência, que seriam os períodos de baixa, né, que afastam qualquer possibilidade de resolução. Cada um desses períodos de violência ele é sucedido por períodos de aproximação, de negociações para que elas tentem então acalmar toda essa situação. E aí, depois de um tempo, novas ondas de violência acontecem que afastam novamente as possibilidades de um acordo. Ok? Espero que um dia a gente possa ver essa questão resolvida, porém, eu acredito que ainda vai levar um tempo, né, para que a gente não ouça mais falar sobre conflitos entre judeus e palestinos. Ok? Pessoal, espero
Espero que vocês tenham entendido o assunto da aula. Muito obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigado pela paciência para quem chegou até aqui. Grande abraço e até a nossa próxima aula assíncrona. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.